Olá, meu querido, minha querida, graça e paz, a paz do Senhor, Pastor Ricardo Kern, em mais um vídeo do canal Na Ponta do Altar. Que alegria saber que você está aí curtindo mais um vídeo do nosso canal. É uma bênção poder compartilhar com você conhecimento bíblico aliado com conhecimento da história, a história do povo judeu e também do povo árabe, que vivem em constantes conflitos até os dias de hoje, e nós precisamos entender a origem de tudo isso e como isso veio acontecendo no decorrer da história. Maravilha? Eu quero já convidar você para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. É muito importante a sua inscrição para mim, para nós aqui no canal, né? E também compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, deixar o seu comentário, o seu like, nos ajuda aí na prospecção deste vídeo para que muitas pessoas venham conhecer um pouco da história deste povo. Maravilha? Então, sem demandas, bora lá para mais estudos? Nós chegamos agora no ano 142 a.C., período em que a dinastia dos Asmoneus está ali dominando a região de Israel. Lembrando que os Asmoneus são judeus, ok? Fundaram essa dinastia ali com os irmãos Macabeus e após a expulsão dos Seleucidas das suas terras, eles vão continuar a fazer os seus rituais e viver a sua vida de acordo com a lei de Moisés. Só que nesse período, entre 142 e 63 a.C., muitas guerras civis aconteceram dentro do próprio território de Israel, muitos conflitos internos. Foi nesse período que surgiu as seitas judaicas, né? Os saduceus, os fariseus, essênios, zelotes e outras seitas de menores expressões no meio do povo judeu. E os Asmoneus, essa dinastia dos Asmoneus, vão querer fazer com que todas as pessoas que viviam naquela região se convertessem ao judaísmo, muitos de forma forçada, já que a cultura grega já estava impregnada na mente das pessoas e na sociedade judaica. Esse desejo dos Asmoneus fazer com que todos que vivessem ali fossem novamente, fossem convertidos ao judaísmo, isso trouxe uma insatisfação muito grande na sociedade nesse tempo. Para ilustrar para você um pouco o que era o reino unificado de Davi, eu vou colocar este mapa aí. Olha o mapa das tribos de Israel, como que era antes desse tempo aí dos Asmoneus. Está aí o reino todo unificado. Lá no norte você vê Dan, a tribo de Dan lá. E lá no final, lá embaixo, você vai ver a tribo de Judá, ali junto com Simeão. Então este era o reino unificado. Mas vocês lembram que Salomão comete a idolatria e o reino vai ser dividido. E agora, este mapa que eu estou colocando aí é o mapa do período dos Asmoneus. Veja que não existe mais essa divisão das tribos de Israel. Muitas cidades ali agora. Lá embaixo você vê a região da Judéia, lá no norte você vê a Galileia e outras cidades. Aqui embaixo, no cantinho do lado esquerdo, você já vê ali uma região que é Gaza, que lá na frente eu vou falar um pouco sobre Gaza. Então, este é o mapa da região que os Asmoneus estão ali sob o comando de Israel. Perto do ano de 63 a.C., nesse período aí da dinastia dos Asmoneus, dois irmãos vão brigar, vão entrar em conflito para assumir o sumo sacerdócio. O sumo sacerdócio para os Asmoneus, para os judeus, era o cargo de mais importância. Ele comandava Israel tanto na área civil como na área religiosa. Esses dois irmãos, Hircano II e Aristóbulo II, estão agora reivindicando este posto de sumo sacerdote.
Isto vai gerar mais um conflito entre os judeus. Neste período dos Asmoneus, eu quero lembrar você que Roma está emergindo como um grande império e já havia tomado posse de várias regiões ali da Europa e também do Oriente Médio. Só que eles ainda não tinham invadido a Judéia. Até que em 63, Roma fica sabendo desse conflito que está acontecendo, envia para lá o general Pompeu com seu exército para poder dar uma solução para este caso. Quem que vai ser o comandante aqui da Judéia? Mas Roma vai colocar como governador da Judéia um homem chamado Antípater, que era um dos conselheiros ali que estava próximo de Hircano, mas ele não era judeu, ele era idumeu, certo? E esse Antípater, sendo colocado como governador, após a sua morte, quem vai entrar no lugar dele? O rei Herodes. Olha o rei Herodes entrando na história. Antípater era o pai de Herodes. Foi colocado pelo Império Romano para governar a região da Judéia, mantendo o sacerdócio na mão dos judeus, mas o comando, o governo, a cobrança de impostos agora está sob o controle romano. A Judéia volta novamente ao controle estrangeiro. Que coisa, né? E agora Herodes está no poder, já que Antípater morre, Herodes assume esse posto e Roma vai coroá-lo agora como rei da Judéia. Olha que coisa interessante. Agora, Herodes consegue uma influência tão grande em Roma que Roma vai declarar rei sobre a Judéia. Os judeus não vão ficar satisfeitos com isso. Por quê? Porque ele não podia ser rei dos judeus por não ser um judeu de puro sangue. Ele era descendente de Esaú e não descendente de Jacó. Então, isto vai gerar muitos conflitos e muitas guerras civis dentro de Roma. Por isso que as legiões romanas sempre estavam ali dentro de Israel, tentando apaziguar. Por isso que muitos eram mortos, muitas pessoas viviam abaixo da linha da miséria lá em Israel, devido à opressão romana e os conflitos constantes que aconteciam ali por causa da religião, da tradição e também da cultura judaica que Herodes queria, de todas as formas, fazer desaparecer. Então, nós vemos também na figura de Herodes aí um anticristo, vamos dizer, já que ele tentou também, de todas as formas, eliminar Jesus. E é neste meio de conflitos, guerras civis, que João Batista aparece no cenário, no deserto da Judéia, pregando o arrependimento e o batismo. Os judeus, já cansados de esperar o Messias, já cansados de ser oprimidos por várias nações, vê em João Batista um profeta e muitos eram batizados por João Batista até que vai nascer Jesus Cristo e Jesus começa a se desenvolver e agora no início do seu ministério ele vai pregar também a vida eterna, vai pregar o amor. Os judeus, as seitas, não vão ficar satisfeitas porque Jesus vai bater de frente com eles, os acusando de não fazer, de não cumprir a lei de Moisés, apenas mandar cumprir, mas eles mesmos não cumpriam. O capítulo 23 de Mateus, ele é todinho falando sobre essa questão dos fariseus não cumprir a lei. Quero até falar de um versículo aqui que eu gravei ele, que é muito importante, lá em Mateus, capítulo 23, versículo 23, que Jesus fala: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas omite o mais importante da lei, que é o amor, a fidelidade e a misericórdia. Façam essas coisas, mas não omitam aquelas.
Se não me engano, é isso mesmo aí que está no versículo, você está vendo ele aí no rodapé aí, mais completo. No ano 70 depois de Cristo, Roma vai enviar para lá o general Tito com as suas legiões, com um grande exército, para destruir Jerusalém. Jerusalém é completamente destruída, o templo é derrubado, conforme Jesus já havia falado. Os judeus, muitos judeus, são mortos e os que restaram ficaram ali numa situação muito difícil, provocando aí uma grande dispersão e o abandono da terra de Israel pelos judeus. É claro que isso não aconteceu logo no ano 70. Ano 70 a cidade foi destruída, o templo foi destruído. Isso causou muita tristeza e muita dor para os judeus, que começaram no decorrer dos anos a abandonar a terra e foram dispersos, espalhados por toda a terra, conforme a palavra de Deus já havia sido profetizada, que eles seriam espalhados se não obedecessem às suas leis e os seus mandamentos. E o que eles fizeram? Eles crucificaram o Filho de Deus. Então, essa destruição foi a consequência deles terem crucificado Jesus e não acreditado na sua promessa, que era o Messias. No ano de 1896, vai surgir na Europa um movimento que se chama sionismo. Esse movimento consistia na criação de um Estado judeu e a volta dos seus cidadãos para a sua terra natal. Um pouco antes desse período, o antissemitismo já estava explodindo na Europa, principalmente ali no leste da Europa. Um ódio contra os judeus, uma discriminação muito grande. Os judeus eram discriminados de forma veemente, até que surge esse movimento do sionismo, a volta dos judeus para a sua própria terra. Isso vai tomando força no ano de 1939, agora já estamos em 1939, vai eclodir a Segunda Guerra Mundial. Nessa Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus são exterminados. Isso vai chamar a atenção de outros países do mundo. A ONU, que acabara de ser criada após a Segunda Guerra Mundial, a ONU agora vai se reunir para falar sobre a causa dos judeus. E no ano de 1947 vai ser ali proclamado pela ONU o Estado judeu, o Estado de Israel. E agora os judeus começam a voltar para a sua terra, que esse é o movimento conhecido como sionismo. Eles começam a voltar para a sua terra, mas lá já está infestada de árabes. A terra está tomada, a maioria são árabes muçulmanos, e que de forma alguma eles vão aceitar Israel voltando para a sua terra e tomando posse da região que pertencia a eles. E aí que vai iniciar as guerras judeus árabes ou israelenses árabes. Foram mais ou menos aí umas 5 guerras. Israel foi criado em 1947. Em 1948, maio de 1948, já iniciou alguns países árabes, o Iraque, a Síria, o Egito e o Líbano, e também a Jordânia, vão se unir para tentar expulsar e destruir Israel antes que praticamente começasse, porque eles acabaram de ser criado o Estado judeu novamente em 1947. Em 1948 já começa uma guerra israelense-árabe. Os israelenses vão vencer. Na Segunda Guerra, que é a Guerra de Suez, em 1956, os israelenses também vão sair vitoriosos nessa guerra e mais fortalecidos. Em 1967 vai acontecer a guerra mais importante, que é a Guerra dos 6 Dias, onde as nações árabes se unem novamente para destruir Israel e não conseguem, pelo contrário,
tem uma derrota vergonhosa, já que o poderio bélico e de soldados dos árabes era infinitamente maior que os judeus, mas de uma forma sobrenatural, onde nenhum país do mundo esperava a vitória de Israel. Os israelenses vencem a Guerra dos 6 Dias. Depois vai ter a guerra também do Yom Kippur, em 1973. O Yom Kippur é o dia do perdão, a festa mais importante para os judeus. E os árabes vão invadir Israel novamente nessa guerra, nessa festa do Yom Kippur. Isso foi em 1973. Os israelenses começam a perder a guerra, mas retomam o comando e conseguem impor mais uma derrota ao povo árabe. Olha que coisa tremenda o que Deus faz através desse povo judeu. Mesmo tendo centenas de milhares de cidadãos a mais que os judeus, os árabes nunca venceram numa guerra contra o pequeno povo judeu. Sabe por quê? Porque Deus ainda está no comando da história. Só como fato de curiosidade para você, olha aí o que eu quero lançar de curiosidade hoje nesse vídeo. As nações que se levantaram contra Israel, vou te citar 5: Egito, Líbano, Iraque, Síria, a Jordânia e os países e uma parte dos palestinos se levantaram contra Israel. Eu quero te perguntar, como que está a situação desses países hoje? Nós podemos ver aí a palavra de Deus na história. Mesmo Deus permitindo o castigo do povo judeu, ele ainda é um pai que não abandona seus filhos. Então, Deus ainda está no comando da história. E para terminar aqui este vídeo, os judeus agora estão fortalecidos, a nação de Israel é soberana nos dias atuais, ninguém consegue entrar lá dentro sem autorização. E eu quero colocar, só para terminar, mais um mapinha para você entender o que acontece aí. Olha Israel hoje. Você está vendo nesse cantinho aí, no cantinho esquerdo, bem embaixo? Esta é a famosa faixa de Gaza, onde os palestinos eles estão ali sobre o comando, é uma administração palestina, mas o controle daquela região está sobre os israelenses que conseguiram anexar essa terra aí ao território israelense nessas guerras que aconteceram aí arbitrárias dos árabes contra os judeus. Então, esses são alguns recortes da história entre judeus e árabes que eu quis trazer para você. Espero que isso sirva de conhecimento aí para o seu currículo e para a sua vida, e para que você possa também entender que as guerras judaico-israelenses, elas não são fomentadas por Israel, mas elas são fomentadas pelos árabes. Maravilha? Um grande abraço, Deus abençoe, compartilhe esse vídeo aí porque você está sempre na ponta do altar.